O canal do Nerd postou um vídeo dizendo que os multiplicadores dos Super Saiyajins 1, 2 e 3 estariam errados. O Peter acabou falando muita coisa errada nesse vídeo e passou muita informação errada. Eu quero explicar o que está errado. Eu quero dar uma resposta a esse vídeo. Galera, saca só, esse vídeo de hoje vai abalar as estruturas da fanbase mais querida do Nerd, que é a fanbase de Dragon Ball. Presta atenção. Pode ser que todo mundo, inclusive eu, tenha sido enganado durante todo esse tempo, porque as transformações de Super Saiyajin não são o que a gente realmente imaginava. Se duvida, assiste esse vídeo que vai explodir sua mente. Vamos lá. Antes, Peter aqui! 50, 100 e 400 são esses os valores que as transformações de Super Saiyajin 1, 2 e Super Saiyajin 3 multiplicavam o poder base do guerreiro. Vocês lembram disso? Durante muito tempo a gente se baseou nesses valores para poder, estimar o poder dos personagens de Dragon Ball. A gente fazia aqueles power scale usando esses valores. Mas nos últimos tempos tem surgido novas informações que colocaram esses valores em dúvida. E vou mostrar para vocês como é que nos dias de hoje é impossível levar esses valores a sério. Não dá. Ficou estranho. Não dá. Ao contrário do seu like, a gente leva a sério. E comenta, curtindo essa transformação do SSJ4, Super Saiyajin 4, eu gostei pra caraca. Ah, maneiro demais, hein? Eu concordo. Esse novo Super Saiyajin 4 é muito mais bonito que essas transformações do Dragon Ball Super, que só mudam a cor. E eu também vou aproveitar para pedir para vocês para deixarem um like e se inscreverem. Galera, vamos lá. Antes de qualquer coisa, só para não parecer que é teimosia da minha parte, que eu acho bem importante passar isso para vocês, eu vou mostrar para vocês exatamente as fontes de onde saem esses multiplicadores. Vamos começar assim. O databook, que diz que os multiplicadores do Super Saiyajin 1, 2 e 3 são de 50, 100, 400, se chama Dragon Ball Super Exciting Guide. Ele explica exatamente que ao se transformar em Super Saiyajin, o poder base do guerreiro é multiplicado em 50 vezes. Já quando se transforma em Super Saiyajin 2, ele dobra o poder do Super Saiyajin 1. E quando se transforma em Super Saiyajin 3, ele quadriplica o valor do Super Saiyajin 2. O que é exatamente o que esse databook diz, entende? Ada Zencho foi o primeiro guia a revelar o multiplicador oficial de 50 vezes para o Super Saiyajin. O Super Exciting Guide também revelou os multiplicadores do Super Saiyajin 2 e 3. O Super Saiyajin 2 aumenta a força em 2 vezes, e o Super Saiyajin 3 aumenta a força em 4 vezes. Mesmo que esses valores nunca tenham sido mencionados no mangá, é muito fácil de entender no que eles se baseiam, usando só o mangá como referência. O Kaioken multiplica o poder de luta. Isso é falado no mangá. O próprio Goku explicou que o Kaioken funciona multiplicando o poder dele. Durante a luta contra o Vegeta, o narrador fala que o Kaioken em 2 vezes aumentou o poder do Goku em 2 vezes. E o Goku usa um Kaioken 20 vezes e multiplica o poder em 20 vezes contra o Freeza. E o Freeza estava usando só 50% do poder dele. E quando o Goku virou Super Saiyajin, ele superou o Freeza com 100% do poder. Então é fácil de concluir que o Super Saiyajin multiplicaria o poder de luta em 40 vezes. É uma conta muito simples. 20 vezes foi usado quando eu fiz usando 50% do poder dele. E o Super Saiyajin derrotou o Freeza com 100% do poder dele. No caso, o Super Saiyajin aumentou o poder 50 vezes. É só um número redondo maior do que 40 vezes. Já no caso dos Super Saiyajins 2 e 3, é preciso analisar a energia que o Yama e o Popovich coletaram do Gohan como Super Saiyajin 2, que encheu quase metade da energia do ovo do Majin Buu. Contra o Kid Buu, o Goku revelou que quando ele tinha lutado antes contra o Majin Buu como Super Saiyajin 3, ele poderia ter derrotado aquele Majin Buu se ele quisesse. Ao invés disso, o Goku preferiu deixar que o Goten e o Trunks resolvessem o problema. Ou seja, o Majin Buu gordo tinha mais que o dobro do poder de um Super Saiyajin 2. E o Super Saiyajin 3 era ainda mais forte que o Majin Buu gordo. O multiplicador de 4 vezes é muito coerente com isso. E ao que parece, o multiplicador do Super Saiyajin 2 é bem menor do que o 3. É só ver quando o Goku virou Super Saiyajin 3 pela primeira vez. Todo mundo ficou de queixo caído. Se o multiplicador do Super Saiyajin 3 é 4 vezes, 2 vezes faz muito sentido para o Super Saiyajin 2.
E isso aqui eu estou usando só o mangá como referência. Mesmo que esses números não tenham sido mencionados no mangá, baseados somente no mangá, esses valores precisariam estar muito próximo dos valores oficiais revelados na Daisenshu e no Super Exciting Guide. Fora isso, a Daisenshu diz que quando o Goku lutou contra o Freeza pela primeira vez, ele tinha um PDL base de 3 milhões, poder de luta base de 3 milhões. E quando ele se transformou em Super Saiyajin, esse PDL foi para 150 milhões, ou seja, é uma multiplicação em 50 vezes. Então eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Esses valores em algum momento foram mencionados dentro do anime ou do mangá? A resposta é não. Esse PDL de 3 milhões do Goku na forma base nunca foi dito, cara, em nenhum capítulo do mangá ou episódio do anime, nada. Pode procurar que você não vai achar, cara, ele procurou tudo. Também é fácil de entender no que se baseiam esses poderes de luta do Goku tanto quanto o Freeza, de 3 milhões e 150 milhões. Depois que o Freeza se transformou pela primeira vez, ele disse que o poder de luta dele já era de mais de 1 milhão. E depois o Freeza se transformou mais 2 vezes. O poder inicial do Freeza, na última forma, já superava o poder total da forma anterior. E logo no início, o Goku já conseguia lutar contra o Freeza sem usar Kaioken. Ou seja, o poder base do Goku já superava todas as outras formas do Freeza. Pela lógica, o Goku provavelmente teria um poder de luta de alguns milhões. Esses 3 milhões para o Goku faz sentido, está de acordo com o mangá. E novamente, aqui eu estou usando só o mangá como referência. O que por si só quer dizer que esses valores nunca foram baseados na fonte original. Eles foram inventados por quem criou os databooks. Ah, Pedro, mas quem criou os databooks foi o Akira Toriyama. Não, senhor. Os databooks só receberam a assinatura do Akira Toriyama exatamente porque são produtos licenciados. Eles puderam sair, eles tiveram licença de serem produzidos. Então, na verdade, eles se encaixam na mesma categoria que os episódios fillers. São feitos por outras pessoas, mas licenciado pelo autor. É exatamente isso. Não. Os guias são completamente diferentes de fillers. Os episódios fillers não foram escritos pelo Toriyama. Foram roteiristas contratados pela Toei. Já alguns guias são descritos como tendo sido supervisionados pelo Akira Toriyama. Eles foram supervisionados porque o Toriyama disponibiliza muitas informações, ou verifica outras, mas não é ele que faz os guias, não é ele que faz a diagramação das páginas. Existe uma equipe especializada em coletar as informações no formato do guia. Mas, geralmente, guias complementares de mangás são levados a sério. Por exemplo, os Vivid Cards de One Piece. Eles revelaram várias informações antes do próprio mangá, como as recompensas de alguns personagens. Os fãs de One Piece levam os Vivid Cards muito a sério. Praticamente ninguém questiona a validade deles. Os fãs consideram as informações desses guias como canônicas. Então, ok, vamos lá. A gente já concorda que, pelo menos dentro da obra, não existe nenhuma prova de que os números são aqueles. Mas será que tem alguma prova de que os números não são aqueles? Prova de que esses números estão errados? Pois é, isso tem. E o que é pior, tem muita, e eu vou mostrar pra vocês que desde o Dragon Ball Z, isso já estava embaixo do nosso nariz o tempo todo. Você que não viu, rapaz! Bora começar logo na saga dos androides. Pra quem não lembra, o Trunks viajou pro passado pra alertar a trupe do Goku que 2 androides poderosos iriam aparecer e, tocar fogo no parquinho. Isso fez todo mundo se dedicar a treinamento durante 3 anos para estarem preparados para enfrentar os androides 17 e 18, que seriam o duplo, né? O duo de androides que ia acabar com tudo. Só que o que eles não esperavam é que antes dos androides 17 e 18 apareceram os androides 19 e 20, sendo que o androide 20 era o próprio Dr. Gero que queria se vingar do Goku por ter destruído a Red Ribbon. E esses androides, galera, tinham dentro da cabeça deles um mecanismo capaz de medir a energia de um guerreiro. E ele conseguia absorver energia através do toque com as mãos. Vai acompanhando o raciocínio. Quando o Goku lutou contra o Android 19, ele começou a ter problemas porque ele apresentou os primeiros sintomas da doença cardíaca, né? Então o Vegeta teve que entrar na briga. Então ele destruiu o Android 19. Quando o Android 20 percebeu que ele nunca poderia derrotar o Vegeta, ele fugiu, mas a trupe toda foi atrás dele, né? Mas quando ele estava escondido, ele percebeu que o Piccolo, Gohan, Kuririn e Tenshinhan estavam próximos dele. E ele já tinha absorvido a energia do Yantia. O Dr. Gero então mediu a energia de todos eles e bolou um plano. E o plano dele era absorver a energia de todos esses guerreiros
Porque assim, né, ele seria mais poderoso do que o Vegeta. Mas galera, percebam quanto isso não bate com aquele multiplicador de 50 vezes? Pensa comigo, pensem. Ali, os dois mais fortes eram Vegeta e o Piccolo. Sendo que o Vegeta, na forma base, porra, era um pouquinho mais forte que o Piccolo. Calma aí. O Vegeta não era mais forte que o Piccolo na forma base dele. Antes da chegada dos androides, o Piccolo disse que ele não duvidava da própria força. O Trunks havia dito que os dois androides eram muito mais fortes do que ele próprio. E mesmo assim, o Piccolo estava confiante em lutar contra os androides. Isso significa que o Piccolo havia superado o Trunks como Super Saiyajin. Durante a luta contra o androide número 20, o Kuririn falou que o Piccolo era incrivelmente forte, mesmo não sendo um Super Saiyajin. Isso deixa entender que o Piccolo estava em um nível que somente um Super Saiyajin havia alcançado. E claro, os próprios androides, números 19 e 20, já eram bem fortes. O número 19 tampou vários golpes do Vegeta. E o número 20 conseguiu fugir da vista do Vegeta. E tinha se acostumado a seguir o ki do adversário. Como o Piccolo humilhou o androide número 20, acho que fica claro que o Piccolo estava assim no nível de um Super Saiyajin. O androide número 20 é bem forte. Ele não era alguém que o Vegeta poderia ignorar. Se o Piccolo conseguiu vencer ele, dá pra ver como o Piccolo era poderoso. Eu acho bem possível que o androide número 20 e o Piccolo, cada um deles, tivesse mais da metade do poder total do Vegeta. Contudo, esse não precisa necessariamente ser o caso. Em vários momentos, o número 20 subestimou os oponentes dele. Segundo os cálculos do androide número 20, ele e o número 19 teriam mais do que poder suficiente para vencer o Vegeta ou o Piccolo. Não se pode levar muito a sério as estimativas do androide número 20. Então vamos supor que se o Vegeta tem 10 de poder, o Piccolo também tem 10. Se o Vegeta multiplicasse o poder dele por 50, então ele iria para 500. Só quando o Dr. Gero lutou com o Piccolo, ele tomou uma surra do Piccolo, sendo que o Dr. Gero já tinha absorvido um pouquinho do poder do Piccolo, do próprio Piccolo, entende? Mesmo que toda a trupe fosse tão forte quanto o Vegeta, então o Dr. Gero iria absorver 10 do Piccolo, 10 do Gohan, 10 do Kuririn, 10 do Tenshinhan e já teria 10 do Yantia. Ou seja, ele iria ter no máximo o poder de 50. Baseado no cálculo do Peter, o multiplicador do Super Saiyajin seria menos do que 5 vezes. Mas como eu já falei, o mangá deixa bem claro, o multiplicador do Super Saiyajin era maior que o Kaioken 20 vezes. É impossível que o Super Saiyajin tenha um multiplicador menor do que 20 vezes. Só isso já refuta o argumento do Peter aqui. E nesse vídeo, o Peter fala várias vezes em multiplicadores abaixo de 20 vezes. Eu não vou ficar repetindo todas as vezes que o Peter falar isso. Sempre que o Peter mencionar um multiplicador abaixo de 20 vezes, já sabe, isso tá errado, contradiz o mangá. Neste caso em específico, no máximo, o Peter poderia ter encontrado uma contradição dentro do próprio mangá. Uma parte do mangá contradizendo a outra parte do mangá. Mas não é o caso aqui. Isso é só um erro do Nerd. Agora, raciocinem. O Dr. Gero é o cientista mais brilhante da Terra. Ele tem um mecanismo que serve para medir poder. Ele mede poder. Ele mediu o poder de todo mundo. E mesmo assim concluiu que juntando toda a energia da trupe, poderia vencer o Vegeta. Tem alguma coisa errada aí, cara. Raciocina comigo. Será que o cientista mais brilhante da Terra não sabe fazer uma conta de multiplicação simples? Ou será que o databook não é uma fonte 100% confiável? Sim, o Dr. Gero estava errado. Em Dragon Ball, sempre foi mostrado que é um erro medir o poder do adversário com números, já que os guerreiros Z conseguem controlar o ki deles. O Dr. Gero cometeu o mesmo erro do Raditz, do Capitão Knil e de vários outros extraterrestres e ficavam tentando medir o ki com aparelhos. Inclusive, é por causa desse erro que o Dr. Gero acabou sendo humilhado pelo Piccolo. Como o Dr. Gero tinha absorvido a energia do Piccolo, ele achava que seria impossível ele perder para o Piccolo. Pela lógica,
Ele só poderia estar mais forte que o Piccolo. Mas como o próprio Piccolo explicou, como os guerreiros conseguem controlar o ki deles, a energia que o Dr. Gero absorveu não era grande coisa. E não acabou. Vocês vão ver que esse tipo de coisa se repete, ok? A gente está fazendo cálculos que foram feitos exatamente pelo Akira Toriyama. Foi feito no roteiro de Dragon Ball. Vamos lá, na saga do Majin Buu, o Gohan ele é sorteado para lutar contra o Kibito no torneio de artes marciais. O Kibito e o Kaioshin queriam usar o Gohan como isca para atrair aqueles lacaios do Mago Babidi e depois seguir eles para encontrar a nave do Babidi que estava escondida. Então o Kibito pediu para o Gohan se transformar em Super Saiyajin 2. Como o Kaioshin sabia que os lacaios do Babidi não teriam chance nenhuma contra o Gohan, o que o Kaioshin fez? Kaioshin usou uma técnica para paralisar os movimentos dele. E foi aí que eles conseguiram roubar toda a energia do Gohan. Quando eles chegaram na nave, o Babidi pegou essa energia e injetou ela dentro do casulo onde o Majin Buu estava selado. Então o próprio Babidi disse que a quantidade de energia era enorme e que era quase a metade da energia necessária para despertar o Majin Buu. Eu vou repetir em câmera lenta para ver se vocês pegaram, ok? O Mago Babidi disse que a energia do Gohan sem Super Saiyajin 2 era metade da energia necessária para despertar o Majin Buu. Só que não é novidade para ninguém que o Majin Buu tá no nível de um Super Saiyajin 3, né? E o Databook não disse que o Super Saiyajin 3 tem o dobro do Super Saiyajin 2. Diz que tem o quádruplo. Então a gente está vendo mais uma vez os números do Databook sendo refutados pelo próprio mangá de Dragon Ball. Aqui me parece que o Peter se contradiz. Ele começa dizendo que o Gohan virou Super Saiyajin 2 no torneio, mas depois ele fala que o Babidi tirou a energia do Gohan sem ele ser um Super Saiyajin 2. Só pra constar, o Babidi tirou a energia do Gohan como Super Saiyajin 2. E o Peter também diz que o Majin Buu estava no nível de um Super Saiyajin 3. Não é o caso. Contra o Kid Buu, o Goku comentou, se ele quisesse, ele poderia ter derrotado o Majin Buu gordo. Então não, o Majin Buu gordo não estava no nível de um Super Saiyajin 3. O Goku não usou o poder total dele. Então, fazendo essas correções, o multiplicador do Super Saiyajin 3 é 100% compatível com o mangá. Na verdade, a energia do Gohan com Super Saiyajin 2, tendo enchido menos da metade do ovo Majin Buu, é o que pode ser usado para justificar esses multiplicadores oficiais para o Super Saiyajin 2 e o Super Saiyajin 3. Agora para vocês verem que não acaba no Dragon Ball Z, porque o Dragon Ball Super tem mais 3 momentos que derruba esses multiplicadores, que bota esses multiplicadores para lixo, para escanteio. Espera aí, o anime e o mangá do Dragon Ball Super são bem diferentes. Aqui o Peter usa o anime como referência, mas é o mangá que é considerado a versão canônica do Dragon Ball Super. Dito isso, o Peter também entendeu mal essa cena do anime. Começando com o Torneio do Poder. Quando a Kali e a Caulifla usaram os brincos potários, elas se fundiram e se transformaram na Kefla para poder lutar contra o Goku, que naquele momento estava transformado em Super Saiyajin God. A Vados então disse o seguinte: a fusão Potaro faz mais do que somar o poder, ela multiplica o poder em 10 vezes. Galera, não tem como a fusão Potaro aumentar o poder em 10 vezes e o Super Saiyajin aumentar em 50 vezes. Senão o Super Saiyajin seria 5 vezes mais forte do que uma fusão Potaro na forma base. Mas tem uma diferença clara entre os dois valores. Um foi citado no anime, o outro não foi. O 10 foi citado pela Vados, o 50 não está em lugar nenhum. Isso tudo se baseia em um erro de tradução. Na verdade, a Vados falou que o Potaro aumentou o poder delas em dezenas de vezes. Então nada do que o Peter falou aqui faz algum sentido. E esse tipo de citação se repete no Dragon Ball Super Broly. Presta atenção. Vamos lá. Quando o Broly chega no planeta Terra, ele compra logo uma briga com o Vegeta, né? Ele sai logo pra brigar com o Vegeta. Só que o Vegeta começa a colher algumas vantagens, porque ele sabe se transformar, e o Broly não sabe. Até que o Broly vai se adaptando ao estilo de luta e vai equilibrando o jogo. Pra conseguir vencer o Broly, o Vegeta se transforma num Super Saiyajin Deus, e depois dá um sossega-leão no Broly. Só que então o Broly explode em fúria, perde o controle sobre as próprias ações, né? E começa a botar muito poder pra fora, começa a emanar poder. Aí, quando o Goku e o Vegeta veem o poder do Broly, eles percebem que o Broly não é normal. Ele tem um poder muito assustador dentro dele, né? Mas quem explica o aumento do poder do Broly é o pai dele, porque o Paragos diz isso aqui, abre aspas, editor. Parece que ele está com o mesmo nível de força que um Saiyajin possui quando se transforma em Ozaru, mas sem ficar com os movimentos lentos e sem perder a sua forma humana.
O filme tem não só a citação do personagem, como ele ainda coloca um Ozaru de forma ilustrativa lá, para dizer que o Broly tinha basicamente o mesmo poder de um Ozaru, mas sem as fraquezas do Ozaru. Olha isso, cara, tá na nossa cara. E tem um detalhe, logo no início do Dragon Ball Z, o Vegeta diz que quando o Saiyajin se transforma em Ozaru, o poder dele aumenta 10 vezes. Ou seja, o Broly teve o poder multiplicado por 10, e mesmo assim foi necessário o Goku e Super Saiyajin Blue só para conseguir empatar com ele. O que não faria sentido caso o Super Saiyajin multiplicasse o poder por 50. Porque pensem comigo, pensem. Se a primeira transformação é 50, então a segunda seria 100 e a terceira 400, né? O Super Saiyajin Deus seria, sei lá, uns 1000. Eu acho que isso é um pouquinho mais do que os 10 do Ozaru. Vocês não acham? Ah, então você tá querendo dizer que o Super Saiyajin é mais fraco que o Ozaru? Que o Ozaru não. Mas que alguém que tem o mesmo poder do Ozaru, mas sem nenhuma das fraquezas do Ozaru, como por exemplo a lentidão e a falta de controle, sim. Porque é o que a obra mostrou e eu não tenho culpa de ter mostrado. E além disso, a multiplicação do poder do Ozaru é mencionada assim no mangá pelo Vegeta, né? O Super Saiyajin não. Aqui, o Peter parte do pressuposto que o Broly tinha por volta do mesmo poder que o Goku ou o Vegeta na forma base dele. Mas claramente, o poder do Broly foi aumentando ao decorrer da luta. Quando o Broly usou o poder do Ozaru, ele só ficou ainda mais forte do que antes. Ele já era incrivelmente forte para um Saiyajin na forma base, e ele ficou 10 vezes mais forte que isso. E nem faria muito sentido o Ozaru ter um multiplicador maior que o Super Saiyajin. O Vegeta não chamaria o Super Saiyajin de guerreiro lendário se o multiplicador fosse menor que uma transformação que qualquer Saiyajin conseguiria usar. E por fim, a última prova disso está na saga do Granorá, porque quando o Granorá descobriu que o Freeza estava vivo, ele juntou as esferas do dragão e pediu para se tornar o guerreiro mais poderoso do universo. Quem sabe disso? O dragão disse que o máximo que ele poderia fazer era despertar todo o poder latente do Granorá, mas ele não poderia criar mais poder do nada para ele, entende? Mas então o dragão disse que se ele condenasse toda a expectativa de vida dele, poderia multiplicar o poder dele. Mas então só sobraria 3 anos de vida pro Granorá. Nessa mesma saga, galera, durante uma conversa com a Gangue Ita, né, é dito que a espécie do Granorá tinha uma expectativa de vida de 200 anos. E que o Granorá tinha só 50 anos de idade. Então ele ainda tinha 150 anos pela frente, né, no máximo. Mas pera, se ele condensou 150 anos em só 3 anos, então o Granorá tem que ter ficado 50 vezes mais poderoso. Porque quanto mais ele condensa a vida dele, mais poderoso ele fica. Igual o Gás acabou fazendo, né? Então pensa comigo, pensa em uma multiplicação em 50 vezes transformou um cara que, tipo, nem era lá essas coisas, no guerreiro mais forte do universo. E ele era mais poderoso até que o Goku com instinto superior e o Vegeta com ego superior, cara. E essas duas transformações estão a fucking 5 patamares acima do Super Saiyajin 1, que supostamente, né, deveria ter multiplicado o poder do Goku e do Vegeta em 50 vezes. Olha, sinceramente, eu não entendi o cálculo do Peter aqui. Eu não faço ideia de onde o Peter tirou um multiplicador para o poder do Granorá. Para o Granorá ficar mais forte, ele acabou tendo que pagar com o tempo de vida dele. Só isso, não existe nenhum multiplicador envolvido aqui. Então, ou o mangá do Dragon Ball Super tá errado, ou esses databooks nunca se preocuparam realmente em serem coerentes, né, com o que o mangá mostra. Eu sei que esses databooks foram lançados bem antes do Dragon Ball Super, beleza. Mas, galera, eu já mostrei pra vocês, né, o Dragon Ball Z também não corrobora com esses números, não bate com esses números. Então é isso, cara. No passado, parecia ser que esses multiplicadores fizessem sentido. A gente usava pra caramba aquelas discussões de grupo de Facebook, né, fazendo PDL, eu discutindo com aqueles moleques de 12 anos tomando couro. Mas se espremer a obra, a gente percebe que não faz sentido isso, entende? Concorda comigo? Concorda ou não concorda? Eu não gosto de manipular vocês, cara, mas eu quero que vocês concordem. Tô olhando os comentários, hein? Tem que concordar. Mas tô olhando os comentários, dizem aí o que vocês acham. Toca aqui, se inscreve no canal, presta atenção. Vocês conhecem algum canal que fala mais de anime que a gente não tem, cara? Porra, fala sério. Porra, fala sério, você tem que seguir com o sininho. Aí sim você vai ficar por dentro de tudo. Tamo junto sempre, vocês moram no meu coração. Valeu, galera, até a próxima. Fui! Uhul! Tudo bem, o vídeo acabou aqui. Foi só isso. No geral, eu acho que consegui refutar os argumentos do Peter relativamente bem. E eu tentei me basear principalmente no mangá. Agora, eu gostaria de ouvir as opiniões nos comentários. Se você gostou deste vídeo, então deixe um like e se inscreva. Obrigado por ter assistido, te vejo na próxima vez.